Irmãos, vamos continuar no nosso estudo no livro do profeta Daniel, capítulo 7. Hoje o 8º estudo nesse capítulo 7. E Deus tem nos abençoado, Deus tem nos edificado, Deus tem falado ao nosso coração, sem dúvida nenhuma. Um capítulo muito interessante, que mostra o desenrolar da história da humanidade, demonstra dos impérios mundiais tão poderosos que passam, que desaparecem na poeira da história, mas o reino de Deus continua presente. Acabamos de demonstrar isso aqui agora. Quantos impérios já passaram desde que Jesus instituiu a ceia? Muitos, incontáveis. Mas o reino de Deus continua presente. Provamos isso ao celebrar a ceia. Que o nosso rei é Jesus Cristo. Que o reino de Deus está aqui presente. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então esse livro nos traz para nós, né, essa certeza, traz para nós essa alegria de podermos compartilhar essa verdade, viver essa verdade em Cristo Jesus. Então, capítulo 7, nós vamos reler, né, do verso 23 em diante. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Amém. Nosso estudo vai ser projetado aqui. O negócio está, parabéns à turma aí da multimídia, está cada dia melhorando, né? Tem o QR Code na tela para quem está em casa, copiar o estudo. Tem o estudo já nas redes sociais e aqui, né? Glória a Deus por isso. O pessoal está evoluindo cada dia, né? Melhorando. Então você pode acompanhar aí. Então, o Daniel, a gente se lembra, né? Ele teve o sonho, e esse quarto animal muito perturbou, ele não conseguia descrever se era um homem, se era um animal, se era uma máquina. E veio um anjo, deu uma explicação para ele, e essa explicação que nós acabamos de ler aqui. Então, Daniel, ele já compreendeu, né, que estes animais representam os reinos ou os impérios que existiram, existem, por acaso ainda existirão na face da terra. E esse último será o último reino ou império sobre a face da terra. E diz aqui o texto, né, desde o início, que esses animais eles aparecem do grande mar das nações. E às vezes a gente olha o mar das nações, parece tudo calmo, tudo tranquilo, o mundo tem paz e prosperidade, né? E o pessoal está estranhando porque
O mundo sempre esteve em guerra. E desde a Segunda Guerra Mundial, já são aí 70 e poucos anos, ainda não teve outra guerra. Coisa difícil de acontecer no mundo, né? Porque os impérios estão sempre em luta uns com os outros. Eles estão sempre tentando conquistar outros, conquistar mais poder, mais riqueza, mais influência. Então, aparentemente, às vezes está tudo tranquilo, mas na verdade, as coisas na profundeza, vamos dizer assim, do mar, né, as forças estão borbulhando. Então não nos deixemos enganar por uma aparente calma e tranquilidade, porque como submarinos, né, que estão aí prontos para derrubar ou afundar os navios, assim são as nações da terra, ávidas de poder, governadas por homens que são ávidos de poder, de reconhecimento, e esperando apenas aquele momento mais propício para eles atacarem, né, para se apresentarem, para mostrarem a sua verdadeira face. E hoje em dia, né, a ideologia que domina o nosso mundo é chamada do humanismo. Essa ideologia que coloca o ser humano no centro e na razão de todas as coisas. E essa ideologia, ela pensa que pode amansar as paixões, ou pode tirar o pecado de dentro do homem, fazendo algumas campanhas, alguns protestos. A sua estratégia é tratar separadamente cada monstro, à medida que eles vão aparecendo. E assim livrar o mundo das ameaças. Por exemplo, hoje, o principal foco do humanismo é a ideologia dos direitos humanos. Uma palavra que você ouve toda hora nos noticiários. E não é por acaso. Por quê? Porque essa ideologia, ela acha que pode tirar o pecado de dentro do ser humano. Apenas com educação, com instrução, com o avanço da civilização. Então, essa ideologia está afetando toda a vida no planeta. Todos esses movimentos, né, que você está vendo aí, que, vamos dizer, na aparência são muito bons, antirracistas, antifascistas, não sei mais o que, feminismo, a favor do aborto, da homossexualidade, da ideologia de gênero, da pedofilia agora, né, o ataque aos valores judaico-cristãos, é a tentativa dessa ideologia humanista de criar um mundo melhor, um mundo sem preconceitos. Ou seja, o preconceito é um pecado. Não é doença, é pecado, como essas outras coisas aqui são pecados. Às vezes são tratados como doença e depois passa a ser obrigatório. Então, estão tentando criar um mundo ideal, ou seja, criar o céu na terra. Todo mundo respeita todo mundo, ninguém é contra ninguém, todo mundo se ama, todo mundo se dá bem, todas as nações da terra em paz, todos os reinos do mundo em paz. Por isso essa campanha é tão grande, gente. Mas se esquecem de um detalhe, do pecado que está no coração do ser humano, que a Bíblia diz que é base da nossa teologia. Ou seja, enquanto houver pecado no mundo, e ele só vai ser completamente tirado no dia que Jesus Cristo voltar, os preconceitos estarão dentro do ser humano, a violência, a ira, a maldade. E Paulo foi muito claro dizendo que nos últimos tempos estas coisas seriam ainda piores. Aí você vê os protestos que vão fazer protesto, vem gente contra o protesto e briga e mata. Esses dias morreram aqui na Colômbia, parece 10 ou 15 pessoas aí por causa de um protesto. Assim é o mundo. São esses reinos
que tentam criar um mundo utópico, baseado apenas no ser humano, como se ele fosse muito bom. A educação, o progresso, a ciência vai tornar o ser humano bom. Gente, isso é uma falácia, mentira de Satanás. Por isso o cristão precisa se apegar à palavra, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E precisam de redenção. Precisam de ser mudados pelo poder de Deus. É o único capaz de mudar um pecador miserável, preconceituoso, e tudo que for, é o sangue de Jesus. Nada mais. Pode ter uma camada de verniz, né? Como já disse, o mar das nações pode parecer que está tudo calmo, mas lá dentro a coisa está fervilhando. Mas enquanto o pecado não for vencido definitivamente, não cessará as guerras e as bestas feras continuarão fazendo inseguro o mar das nações. Como já disse, assim como os submarinos na profundeza da terra e do mar estão prontos para a guerra. Os estadistas e ideólogos que sonham com uma nova ordem mundial, com um mar sem monstros, sem tormentas, com um mar onde poderemos realizar um seguro cruzeiro de prazer, deveriam ler Daniel 7. Porque esse capítulo lhes ensinará que suas esperanças e esforços são sonhos vãos, vazios, pois veriam que as coisas iriam piorar e não melhorar no mar das nações. A quarta besta, que representa o quarto e último império, que só aparecerá realmente no final dos tempos, quando a cultura e a civilização humana alcançarem seu auge, excederá todos os seus predecessores em poder e em capacidade de destruição. Então a gente precisa estar muito alerta para tudo isso que está acontecendo. Aparentemente estão tentando um mundo melhor, sem dúvida. Mas sem Deus, sem Jesus Cristo, não há mundo melhor. Pelo contrário. Daniel estava ansioso para saber mais acerca desta quarta besta. Certamente ele sabia que aqueles monstros representavam grandes poderes, porém o quarto animal deixou ele bastante confuso, integrado. E ele não conseguia descrever esse animal. Era uma aparência tão diferente, né? Mas além de ser diferente, ele tinha garra e tinha chifres. E um deles, que apareceu por último, tinha uma boca cheia de jactância e de palavras orgulhosas. E Daniel enfatiza por 4 vezes que essa besta era muito diferente das outras anteriores. Diferia das outras em grau, pois devorou a terra inteira, os outros impérios não conseguiram isso, e pisou com seus pés e a fez em pedaços. Então, irmãos, pelo que Daniel nos diz, nós podemos dizer que este império que virá será, de fato, o primeiro império mundial, que vai alcançar todo mundo. E os outros impérios, por mais poderosos que tenham sido, não vão parecer coisa insignificante. Conquistará todos os reinos, todos os estados, sejam pequenos ou grandes, neutros ou beligerantes. Será um império sem paralelos na história, em seu poder, extensão, crueldade contra os cristãos. Essa campanha contra o cristianismo aí não é por acaso, contra os valores cristãos. Alguém escreveu: o imperialismo se converteu em pan-imperialismo. Não está satisfeito com tudo que tem, quer tudo e o consegue. As fronteiras nacionais serão extintas. Não apenas as nações pequenas, mas também as grandes serão
espremidas até morrer, e dissolvidas neste império que a tudo inclui. Em nossos dias floresce a democracia, mas quem pensa que ela sobreviverá até o fim dos tempos está enganado. O ditador que governará o império mundial não será um democrata, mas um falso aristocrata. Não será sensível à vontade do povo, como se supõe que sejam os mais sábios governantes do nosso tempo, mas fará suas próprias leis. Mostrar-se-á como um déspota, o déspota do sangue de Sião. Em comparação com ele, todos os tiranos das épocas anteriores parecerão homens de boa disposição. Suas ordens se transmitirão a todas as partes do mundo e serão obedecidas onde quer que for. Terá mais poder que qualquer outro já teve sobre a face da terra. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essas coisas, não sei se está ali, esse livro, Protocolos dos Sábios de Sião, procura na internet, você vai ver umas coisas muito interessantes. Então, irmãos, nós estamos caminhando para isso, para o aparecimento deste império mundial, a globalização, o término das fronteiras entre as nações, estarão sob o domínio desse poder que virá. E se você parar e pensar um pouquinho, você já vê esse movimento acontecendo aí no nosso mundo, né? E outro dia estava vendo alguém falar, né, que nós estamos caminhando o seguinte: hoje você pode pagar as coisas com dinheiro ainda, mas o dinheiro está sumindo. Então você paga com cartão, agora paga com um celular, agora todo dia que eu abro meu aplicativo do banco está lá. Vem aí o Pix. Você já viu? Ouviu falar? PIX. Ninguém viu? Eu não sei nem o que é, mas estão dizendo que é coisa boa. Ou seja, mais uma maneira de dominar, de te prender, de saber o que você está fazendo, o que você está comprando, aonde você está indo, como é que está. Aí alguém falou assim: agora esse negócio da vacina. Daqui a pouco vai ser o seguinte, ó, se você não for vacinado, você não pode comprar. Não pode vender. Olha, é possível, né? Já que está essa campanha tão grande aí, então vai chegar nos pontos assim. E vão te controlar. Ah, mas eu vou e como? Você não vai aceitar dinheiro, você tem que ter o cartão, não te dão o cartão. Né? Não tem jeito. Aquilo que é Apocalipse, aquele velho livro, já ouviu falar da Bíblia? Dizendo que as pessoas seriam marcadas com 666, não ia poder comprar nem vender. É isso aí. Só que ele não tinha os recursos para dizer. Né? Mas quem conhece computador aí, deve ter muita gente que conhece aí, esse negócio de binário, né? 666, então está direitinho dentro da computação, né? Então, gente, é melhor você pegar aqui, ó, esse velho livro aqui, é bem mais sábio do que tudo que você vê por aí. Mas, vamos ver aqui esse reino. A diferença em grau entre este império e todos os impérios anteriores será muito grande. E também haverá uma diferença em classe. A fúria da quarta besta não se dirigirá apenas contra as outras nações, presta atenção. Diferença de grau e diferença de classe. O capítulo 7 de Daniel deixa claro que a besta declarará guerra a Deus. Ou seja, contra os seus valores e os seus mandamentos. E contra a sua igreja. Falará palavras contra o Altíssimo e magoará os seus santos. Está aí no versículo 25. Que coisa estranha, né? Bom, não sou eu que estou falando, está escrito aqui. Essa guerra contra os santos se atribui somente a um dos chifres da besta. Aquele que se levanta depois dos outros. Está lá no finalzinho. Entretanto, esses chifres não simbolizam reinos separados. À luz de Apocalipse 17,
Devemos interpretar esses 10 chifres como 10 reis ajudantes ou submissos que auxiliam o ditador que encabeça esse império. Você pode estar se perguntando, que império esta quarta besta representa? Você quer saber a verdade a respeito dela? Só uma resposta possível. Ela representa o reino do anticristo. Isto é claro, a partir da descrição que Daniel faz da besta. Em primeiro lugar, este império é o último a aparecer sobre a terra. Depois dele, Daniel já não vê mais monstros aparecendo na terra. Você vê aí no capítulo 8, no versículo 8, fala sobre este reino. No versículo 9, já não fala mais dos reinos, fala de um trono no céu, na lição que nós vimos na semana passada, para nos alegrar. Não tem mais reino depois desse. É o reino do céu. O trono colocado no céu. Então não tem nada mais a esperar do mar das nações de baixo. Contudo, há uma certeza, algo a ser esperado de cima, pois o Filho do Homem virá com as nuvens do céu, para pôr fim a este quarto império de uma vez por todas, versículo 26. Isso é o que também ensina o Novo Testamento. Paulo ensina que Cristo não voltará até que o homem do pecado, o filho da perdição, seja revelado. Aqui Paulo está se referindo ao anticristo, um homem de carne e osso, um tirano e ditador terreno que se apodera do mundo inteiro e ataca a igreja cristã, e que se conduz como um monstro inquieto da visão de Daniel. Então, gente, a partir disso aí, não vai esperar que vai aparecer outro império, que vai enfrentar aquele, que vai derrubar aquele ditador, não. De baixo não virá mais nada do mar das nações, mas do céu vem. E quem agita o mar das nações são os ventos. Versículo 2. Eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E depois, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. É de cima que nós temos que esperar a salvação, a redenção. É de Jesus. E ele já fez isso. Glória a Deus mesmo. Em segundo lugar, então, primeira coisa, esse império é o último e a solução vem do céu. Segundo, se diz que a besta cuidará em mudar os tempos e a lei. Está aí no versículo 25. Isso quer dizer que o anticristo tentará controlar, presta atenção, completamente todos os acontecimentos mundiais e todos os comportamentos pessoais, tentando fazer o papel da providência de Deus. Vão querer controlar sua comida, sua bebida, controlar o que você faz dentro de casa, o que você faz fora de casa, se você pode sair com máscara ou sem máscara. Estão nos amansando por aí, tá bom? Vão querer controlar os... Até há pouco tempo atrás aqui no Brasil, né, proibiram colocar sal nas mesas de restaurante, né? Proibiram dar merenda nas escolas, e os meninos estavam comendo muita coisa que não prestava. Gente, isso não é inocente, não. Isso é controle. São os menores detalhes da nossa vida. E isso só vai aumentando. É isso. Você acha que isso aí é tudo inocente? Não é? Controlar os comportamentos pessoais. Paulo diz que o anticristo proclama ser Deus e se assenta no lugar de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses diz isso. Se assenta no trono como se fosse o próprio Deus. Quanto mudar a lei, isso se refere aos seus esforços para transformar totalmente a vida humana. E o primeiro esforço será para destruir os fundamentos cristãos que sustentam grande parte das sociedades modernas atualmente. Aquelas coisas que um dia eram consideradas como erradas e vergonhosas,
serão tidas então como certas e dignas de admiração. E como eu tenho dito aqui há muito tempo, e vocês são testemunhas disso, né, a pedofilia agora está começando a virar doença. O coitado nasceu assim, por isso ele ataca as crianças. Ele é uma vítima, ele é doente, ele não é responsável pelo seu comportamento. Estão enfiando isso na sua cabeça. Vocês viram? Outro dia na Globo passou isso, não sei quem viu. Então começam. E depois, quando os filhos forem atacados, quem vai estar errado é você, se defender. Porque o outro é um coitado, é um doente. Tem direito. Ele nasceu assim. Então, irmãos, aquilo que era evitado como mentira, será tido como verdade. Tudo será questionado e posto em desordem. A Bíblia, além do anticristo, fala do homem da iniquidade, o iníquo. Homem iníquo, ruim, mau, que não vai ter pena de ninguém. Porque é o próprio Satanás que estará dirigindo essa pessoa em todos os sentidos, possuindo essa pessoa. E a Bíblia diz que Satanás veio matar, roubar e destruir, não veio fazer coisinha boa, não. Ele não veio agradar ninguém, não. Gente, eu fico aqui falando e fico imaginando se você está enxergando tudo isso acontecendo diante de você. Eu estou. Aí, diante de nós, tentando mudar os tempos, as épocas, os comportamentos, dirigir toda a sociedade. Por exemplo, uma coisa que chama muita atenção é a questão do tempo. As previsões de tempo. Hoje a ciência chegou num nível que consegue prever, né, o tempo aí com uma coisa muito, com uma certeza muito grande, né? E você não vai chover hoje porque tem uma frente fria, tem uma frente quente, tem um vento que sopra de lá. Tudo isso é verdade, a ciência está dizendo isso. Mas quem controla isso tudo? Você lê a Bíblia, Deus fala assim, olha, eu fiz chover num lugar, lá em Amós, e não fiz chover em outro. Perto. Ali, e não fiz chover aqui. Mostrando que Ele controla. Está na mão de Deus. Então, se está seco, ore para chover. Está chovendo muito? Ore para parar. Porque vem de Deus, gente. Isso aí não é ciência. A ciência explica. Até certo ponto. Mas qual é a origem? Por que vem uma frente fria de lá? Por que de repente está esse solão, esse calorão, daqui a pouco começa a chover? Ou a natureza anda por si mesma, só tem um Deus controlando essas coisas, né? Você faz a escolha. Então eles vão julgando isso na televisão e você esquece de Deus. Você não pensa. Quando você está vendo aquela previsão de tempo, você pensa em Deus? Espera aí. É Deus quem está dirigindo. Então, se está assim, vamos orar. Vamos buscar Deus. Vamos clamar. Não. A ciência disse, é desse jeito mesmo. Ainda que o propósito antirreligioso do anticristo seja completamente evidente, fica ainda mais claro quando consideramos a sua luta contra os santos do Altíssimo. Incrusta seus dentes na igreja. Lemos aqui que ele magoará os santos do Altíssimo. O profeta usa aqui uma frase para lembrar. Os santos serão extenuados, esgotados. O anticristo sustentará uma guerra fria contra a igreja. Uma guerra na qual se tentará reduzir gradualmente a força da igreja por meio de pressão constante. Isso acontecerá por meio de uma refinada e sutil forma de opressão, destinada a quebrar a mais obstinada resistência, a qual cederiam mesmo os escolhidos, se não fossem socorridos a tempo.
Ao mesmo tempo, haverá uma religião mundial, que abarcará todo tipo de crença, inclusive a do falso cristianismo. Gálatas 1, 6 a 9 já nos alerta sobre isso. Coloquei aqui, não sei se está ali. Brasil 2020, anistia das dívidas da igreja, R$1 bilhão. A pressão lá, né? Mas que igrejas são essas? Certamente não são igrejas sérias, que estão sonegando, não estão pagando imposto. Faz o que faz, depois vão pegar uma dívida, que é o perdão de uma dívida, né? Ou seja, vão se aproximando política e religião. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Política e religião vão estar juntos nesse tempo. Quando eles previram, né, na virada do milênio aí, que a religião iria desaparecer, pelo contrário, a religião ficou mais forte. E agora está se aliando à política. Por isso temos cuidado com a maneira que nós vamos votar aí, né? Quando chegar aí o... Então, irmão, este capítulo de Daniel está completamente de acordo com o que se diz sobre o anticristo em outras partes da Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse, porque haverá um tempo de tribulação como nunca houve na face da terra, e nem haverá jamais. Os festivais noturnos de Nero, nos quais os cristãos envoltos em materiais inflamáveis serviam como tochas, e as piras nas quais eram queimados em épocas posteriores, aqueles que confessavam a verdade, parecerão tratamento suave, quando comparados com o martírio que há de vir sobre os santos no final dos tempos. Será que você vai querer estar aqui? Ei, Fábio. Um novo livro de mártires terá que ser escrito, um que vá muito além em sua descrição das coisas terríveis. A igreja aprenderá de uma vez por todas o que significa levar uma cruz. Acho que a metade que vai desistir de ser cristão aí. Daniel também nos diz quanto tempo governará o anticristo. Este quarto reino manterá o seu poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Devemos resistir à tentação de começar a calcular o que significa estes termos numéricos, como o fizeram alguns pais da igreja, que chegaram à conclusão de que a tirania do anticristo duraria exatamente 3 anos e meio. Sem dúvida que a Bíblia está usando uma linguagem figurativa. Quando Daniel fala da opressão que a igreja irá sofrer, ele quer dizer que a princípio parecerá um tempo muito longo. A opressão durará um tempo. Quando a igreja rogar a Deus por libertação, sofrerá o destino dos israelitas no Egito. A opressão duplicará, ou seja, durará o dobro do tempo outra vez, 2 tempos. É isso que Daniel quer dizer com 2 tempos. Mas o fim ainda não chegará. Começará um terceiro período no qual o forno ficará ainda mais quente. Então o assunto será de vida ou morte. A igreja estará na iminência de uma completa destruição e erradicação. Apocalipse 11 vai falar sobre isso, daquelas 2 testemunhas que são mortas, né? O mundo celebra, manda presente, tal, porque não estão mais perturbando, os cristãos desapareceram, mas de repente eles ressuscitam. Né? É exatamente a descrição disso aqui. Subitamente Cristo intervirá com poder. O terceiro período será interrompido brusca e dramaticamente. Esse é o tempo que Jesus disse que seria abreviado por causa dos eleitos. Porém, para os crentes desse tempo, aqueles dias parecerão não ter fim. A duração da opressão nos é falada em termos de tempos que não deve ser entendido como períodos determinados de tempo, mas deve nos ensinar que o Senhor Jesus tem controle absoluto sobre a história e que Ele cuida continuamente da sua igreja, a qual Ele preserva de todas as bestas que se levantam na história, inclusive daquela última e pavorosa fera. Quando está falando que vai guardar,
né, e tantos cristãos já morreram na história, e o século XX foram mais morreu cristão na história, o 21 está começando também dessa maneira. Não quer dizer que Deus vai livrar-nos da morte, ou não vai deixar nada de ruim acontecer. O que Ele vai nos garantir é que nós não perderemos a nossa salvação. Nós estaremos seguros nas mãos deles. Aconteça o que acontecer, ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que é a promessa do Senhor. Que é importante, porque aqui tudo acaba. Mas a eternidade é a eternidade. E é para lá que Ele vai nos levar e nos segura. Quando Jesus voltar em poder e glória, será o fim do anticristo. O verso 26 diz: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Muito difícil, né? Perspectiva, mas é verdade. Não adianta dourar a pílula, né? Mas também há o conforto do Espírito. Há a certeza de que Deus está conosco. E assim a gente possa caminhar, né? Não, né, com a preocupação excessiva, com medo ou com qualquer outra coisa. Mas com a certeza de que o Senhor jamais nos abandonará. Seu amor é eterno em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que você volte para sua casa, não assustado, mas glorificando a Deus, porque Ele te ama. E Ele morreu no seu lugar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, viva, poderosa, verdadeira. Obrigado, Senhor, porque ela nos edifica, ela nos consola, nos exorta. Nessa manhã nós pedimos, ó Pai, que ela prospere na vida do Teu povo, daqueles que ouviram essa mensagem. Possam, ó Pai, glorificar o Teu nome, possam sentir-se seguros nas Tuas mãos, possam ter a certeza de que haja o que houver, nós estamos seguros nas Tuas mãos. Podemos dizer, como diz o apóstolo Paulo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Abraão.